Olá, amigos que nos seguem nas redes sociais do Sistema Rural de Comunicação. Nesta sexta-feira, dia 14, o Brasil vai às ruas para protestar mais uma vez contra os cortes na educação e a reforma da Previdência. Em recente nota, a CNBB já deixou clara a posição da Igreja Católica com relação aos dois pontos. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com Dom Antônio, bispo da nossa Diocese de Caicó. Qual é a posição da Igreja do Brasil e do Senhor sobre o atual contexto político nacional, polarizado a cada dia e com política de redução de Estado, de cortes de investimentos, de políticas sociais e vitais e de privatizações? Dom Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso Sistema Rural de Comunicação. Bom dia, Marcos. Bom dia, queridos ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Na própria pergunta, Marcos, que você fez, você mesmo já me fez menção de que recentemente a Igreja do Brasil já se posicionou como isso. E você está fazendo menção àquela mensagem ao povo brasileiro do dia 7 de maio, quando nós, bispos, estávamos na Assembleia, e ali apresentamos uma página e meia, uma folha e meia, um resumo do que a gente pensa do que é CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a minha posição é a posição da CNBB. Não sei se é do alcance de todos os ouvintes, porque às vezes sai uma notícia dessa, mas é um texto um pouco mais longo, as pessoas não leem. Então, lembrando alguns pontos que nós abordamos naquela nota. Falando da realidade brasileira, dizia que a experiência pascal, era uma nota ainda durante o tempo da Páscoa, nos levava a contemplar, a olhar a realidade brasileira. E preocupávamos-nos a crise ética, política e econômica e cultural que o Brasil tem vivido nesses últimos anos. E nós já lembrávamos de uma fala de São João Paulo II, 1979, quando ele veio à América Latina pela primeira vez, no México, em Puebla. O documento preparatório de Puebla, da reunião dos bispos da América Latina em Puebla, falava, olhando para a realidade da América Latina, falava-se de ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. O Papa João Paulo II, no seu pronunciamento, ele altera a frase e ele diz, ricos cada vez mais ricos, à custas de pobres cada vez mais pobres. Essa realidade já descrita pela Igreja da América Latina em 1979, em Puebla, no México, ela tem se acentuado com esse liberalismo exacerbado e perverso, dizíamos nós na nossa nota. Lembrávamos do tema da corrupção, o tema que Papa Francisco tem tocado tanto, e não é um tema somente do Brasil, é um tema mundial, e Papa Francisco, em vários pronunciamentos, tem mostrado que o dinheiro que vai pelo ralo da corrupção é o dinheiro que teria que ser usado em políticas públicas. Por exemplo, saúde, segurança, educação. E, ao mesmo tempo, a nota chamava a atenção para esses dois grandes temas. O tema da reforma da Previdência, né, que está sendo a grande discussão dos últimos tempos, tanto por parte do governo federal, não só desse governo, mas do governo anterior, mas também, agora, os cortes nas universidades. E esse tema, inclusive, dos cortes das universidades, nós estávamos na Assembleia quando apareceu essa discussão. Então, a preocupação nossa qual é? Não é possível pensar a realidade brasileira, nós levamos em consideração a realidade brasileira é grave, mas não pode se pensar a realidade brasileira sem colocar os pobres em primeiro lugar. Numa perspectiva evangélica, imagine se você tem uma família, você tem filhos, digamos que você tenha 5 filhos, e você tem um filho seu que é mais vulnerável. Por exemplo, tem uma doença. Um bom pai e uma boa mãe, ele cuida de todos os filhos, mas ele vai ter uma atenção especial com aquele filho que é mais vulnerável. A mesma coisa num país como o nosso, com tanta discrepância, diríamos assim, não é possível pensar uma saída para o Brasil sem levar em consideração a parte mais vulnerável do nosso país, que são os pobres. Essa é a preocupação da CNBB. Não é o pronunciamento nosso não é nem a favor de uma pessoa, nem contra quê. É que a gente diz, não é possível fazer uma mudança no nosso país se não levar em consideração essas políticas sociais.
Se a gente voltar um pouco no tempo, por exemplo, a reforma trabalhista, ela veio com o discurso de que corrigiria o desemprego no nosso país. Hoje nós temos, os números não mentem, 13 milhões de desempregados e mais de 28 milhões subutilizados. Esse discurso, se você for levar em consideração, por exemplo, as reclamações de redução de salários, fechamento de empresas, precarização com a flexibilização das questões trabalhistas, esse discurso fracassou, na sua opinião? Parece que a promessa não se realizou, né? Claro que nós sabemos que a crise do Brasil ela não pode ser vista separada da crise mundial. E não existe uma resposta mágica. Agora, nós pensando na parcela vulnerável da nossa população, por uma perspectiva evangélica, porque Deus assim pensa. Ele pensa o mundo para todos a partir daqueles que mais necessitam. Nós não podemos fazer uma reforma, por exemplo, uma reforma trabalhista, onde as conquistas sociais, e que foram anos de lutas, e as conquistas sociais dizem respeito, sobretudo, a direitos dos mais pobres. Agora, nós vivemos um retrocesso. Por exemplo, uma preocupação que nós sempre temos às vezes se falam de privilégios, mas a pergunta é e as grandes fortunas do nosso país? E os grandes devedores do INSS? Qual é a parcela deles nisso? Na hora, a sensação que nós temos como igreja é que os mais pobres está caindo sobre eles o peso da reforma. E isso não é justo. Nós não temos elementos para dizer que somos contra uma reforma. O que nós temos que dizer é o seguinte, que não é possível fazer uma reforma sem levar em consideração as conquistas sociais que já obtivemos ao longo dos últimos anos, sem garantir o direito da população mais vulnerável. Outro tema da nota da CNBB fala sobre a questão da violência. E os dados de violência no Brasil atingem níveis preocupantes. Por exemplo, temos assistido diariamente cenas de feminicídio, agressões nas escolas, violência no trânsito urbano, nas estradas, e parece que a saída apontada pelo governo tem sido o projeto que facilita, por exemplo, o acesso ao porte, o acesso à arma de fogo através do porte e da posse, alterações do Código de Trânsito, como a retirada de radares, da obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças e também do exame toxicológico, né? E, além disso, aumentar o número de pontos para quem, por exemplo, comete infração, no caso, na CNH. É o caminho, na opinião da igreja, para resolver essas questões? Olha, Marcos, eu digo para você o seguinte. Primeiramente, nós não acreditamos, e a nota da CNBB do dia 7 de maio fala isso, nós não vamos resolver o problema da violência do Brasil armando as pessoas. Por isso a igreja, na nota, deixa isso bem claro, nós, Conferência Episcopal da Igreja do Brasil, nós somos contra essa flexibilização da posse e do porte de arma. Porque nós sabemos que isso, por diversos dados já são apresentados, as pessoas estarem armadas não é nenhuma garantia de combater a violência. Quem deve garantir a segurança pública é o Estado, e não armar o cidadão para que ele possa fazer a sua própria autodefesa. Até porque o cidadão ele não é preparado para isso. Quando ele sofre uma violência, ele está sob impacto emocional. Nós vemos, então, nós defendemos isso. Isso é função do Estado, garantir a segurança. Depois, quanto à questão de trânsito, é uma coisa nova, essa discussão tem sido mais recente agora, apresentada pelo governo. Num país como o nosso, que os índices de morte no trânsito se equiparam a alguns países em guerra, não me parece prudente flexibilizar as leis de trânsito. Acho isso muito perigoso. Primeiro, porque nós ainda não temos uma consciência de uma... Poderíamos falar, de dirigir, quando a gente dirige, tem essa consciência que eu estou preservando que eu preciso preservar a minha vida e precisamos preservar a vida dos demais. Nós temos a tentação da rapidez, sobretudo essa pressa do mundo moderno. Depois, claro que uma lei ela limita, e aí ela se torna antipática.
Mas nós temos que entender o processo pedagógico. A lei está justamente para garantir. Por exemplo, se mundialmente está comprovado que o uso da cadeirinha protege a vida de uma criança, flexibilizar a lei nesse momento é um perigo. Não me parece que nós já amadurecemos o suficiente para que o Código de Trânsito sofra essa flexibilização. Nesta sexta-feira, dia 14 do Antônio Brasil, vai viver o Dia Nacional de Luta contra o modelo proposto pelo governo Bolsonaro para a reforma da Previdência. E a gente percebe que o discurso defendido pelo governo e a grande mídia é que se essa reforma não for feita, o Brasil vai quebrar. E que ela é para combater os privilégios. Isso, claro, é o argumento central dos que defendem a reforma. Qual é a posição da igreja com relação a isso? Marcos, nessa nota do dia 7 de maio, ao povo brasileiro, quando estávamos em assembleia, nós dizíamos: as necessárias reformas política, tributária e da Previdência só se legitimam se feitas em vista do bem comum e com participação popular, de forma a atender, em primeiro lugar, os pobres, juízes da vida democrática de uma nação. Nenhuma reforma será eticamente aceitável se lesar os mais pobres. Daí a importância de se constituírem autênticas sentinelas do povo, as igrejas, os movimentos sociais, as organizações populares e demais instituições e grupos comprometidos com a defesa dos direitos humanos e do Estado democrático de direito. Instâncias que possibilitam o exercício da democracia participativa, como os conselhos paritários, devem ser incentivadas e valorizadas, e não extintas, como estabelece o Decreto 9.759 de 2019. Então, nesse parágrafo, nós já deixamos claro a nossa posição. Qual é? É preciso que o povo, de uma forma pacífica, mas bem organizada, também apresente ao governo aquilo que pensa dessa situação. Eu entendo que estamos numa democracia, e numa democracia as pessoas têm direito de expressarem aquilo que compreende, de defenderem os seus direitos. Então, acredito que um dia como esse é uma possibilidade para as pessoas poderem se manifestarem e até poderem balizar para o governo. Né? Porque uma coisa é o governo ser eleito, né? Uma votação que elege um governo. Outra coisa é, diante de medidas, o governo também sentir se conta com o apoio da população ou não. Se o Congresso, formado pelos deputados federais e os nossos senadores, eles precisam ter um termômetro do que pensa a população sobre essa situação. E aí eu acho que é um papel importantíssimo da mídia de poder ser transparente. Para que as pessoas possam se posicionar claramente, elas precisam também conhecer com clareza aquilo que está sendo proposto. Interessante que, por exemplo, o discurso do governo é: vamos aprovar a reforma da Previdência para poder acabar com os privilégios. Aí você vê de um lado, por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, né? É um benefício, digamos assim, social, nem tanto previdenciário, que hoje é direcionado para pessoas carentes, que têm uma renda per capita de 1/4 de um salário mínimo, né? E o governo propõe R$ 400 a partir de 60 anos e um salário a partir de 70 anos. Aí você vai, por exemplo, para a mulher rural, que hoje se aposenta aos 55 anos de idade. O governo propõe aumentar 5 anos. Se a gente levar em consideração aqui, em muitos municípios do nosso Nordeste, os benefícios sociais eles são maiores do que o próprio FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Isso não vai gerar um impacto financeiro nesses municípios? Com certeza, Marcos. E aí eu acho que o equívoco nosso é porque nós falamos, talvez para numa linguagem mais simples, é como se de fato o fundo providenciário contasse somente com a contribuição das pessoas, nós diríamos, essa conta não fecha. Mas nós temos que perceber que existem outras fontes. Tanto isso é verdade que o governo, todo ano, tira dinheiro do fundo previdenciário para aplicar, por exemplo, pagar a dívida externa, por exemplo. E a pergunta é essa: se está dando prejuízo, como é que se pode tirar dinheiro? Então, me parece que a conta não fecha, e aí eu acho que falta a transparência de mostrar se, de fato,
seria matemático. Se de fato as pessoas, o que mantém o fundo previdenciário, fosse somente a contribuição das pessoas, essa conta não fecharia. Mas nós temos que ver que essa conta não é fechada somente com isso, né? Existem outras contribuições que fazem parte desse fundo. E que isso tem dado lucro, né? Eu gostaria, inclusive, até de apresentar um dado estatístico que nós temos para mostrar isso às pessoas. E é por isso que a igreja questiona essa reforma da Previdência do jeito que está sendo apresentado. Fala-se, por exemplo, que se tem um déficit, ou seja, que cada ano a dívida aumenta. Mas nós temos que ver que, por exemplo, o governo compara apenas a receita do INSS e não considera todas as fontes de recurso da Seguridade Social. Por exemplo, CONFINS, CSLL, o PIS, o PASEP, as contribuições sobre loterias, as importações, etc. Então leve isso em consideração. Eu acho que cabe à imprensa mostrar isto ao nosso povo. Depois, a outra pergunta. Nós falamos que existe uma dívida em relação à Previdência. Quem é que está devendo? Como vai ser cobrada essa dívida? Por exemplo, nas estatísticas aparecem grandes bancos, grandes empresas, bancos inclusive estatais. Por que está sendo cobrado dos pequenos, de alguém que vive com um salário que agora vai ser reduzido para 400, aumentando o tempo, uma perspectiva? Imagine um professor que precise trabalhar até os 60 anos com o desgaste que tem um professor de ensino fundamental e ensino médio, e estando dentro de salas de aulas. Então, nessas horas, nós precisamos ter essa sensibilidade. É nesse aspecto, a partir desse aspecto, que a igreja questiona. O senhor falou nessa questão de professor. E, por exemplo, o professor que se aposenta hoje aos 50 anos, com 25 anos de contribuição, ele vai para os 60 anos com 30 anos de contribuição. Está se propondo agora um regime de capitalização, onde o trabalhador sozinho vai contribuir com a sua previdência. O governo e o patrão não vão mais contribuir, e esse dinheiro será entregue a um banco que vai administrar e ganhará dinheiro em cima do trabalhador. Esse, na avaliação da igreja, é o melhor caminho? Marcos, esse modelo se inspira no modelo do Chile. E nós estamos vendo hoje a realidade do Chile. O Chile é um dos países onde o índice de suicídio entre os idosos é mais alto. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo e a aposentadoria não está sendo possível para poder manter as pessoas. Porque é um regime de capitalização. Então, agora, com essa reforma, nem o patrão, nem o Estado iria contribuir. Você que vai contribuir, e isso vai para um banco. O banco vai aplicar o seu dinheiro. É como se você tivesse feito um investimento. E depois, na hora que você estiver aposentado, você vai viver disso. Mas, com certeza, imagine um professor que ganha pouco. O que ele tem de dinheiro para investir? E imagine, e todos nós sabemos, por exemplo, aumentou-se no Brasil a perspectiva de vida. Então, pessoas hoje chegam aos 80, aos 90 anos. E você sabe que as pessoas, quando vão envelhecendo, vão tendo mais gastos com saúde. Imagine com essa redução. Então, é algo, nós estamos já sentindo na pele o sofrimento que pode acontecer no Brasil, que está acontecendo hoje no Chile. O senhor falou muito nessa entrevista sobre essa questão das grandes empresas que devem bastante ao governo. E tem alguns segmentos, algumas vozes que dizem que a reforma não é necessária e apresentam, inclusive, esses dados, mostrando que existem hoje 400 bilhões de isenções fiscais, 500 bilhões de sonegação de grandes bancos e empresas, além dos serviços da dívida que chega a quase 1 trilhão por ano. Isso, por si só, não resolveria a crise na Previdência, sem contar, por exemplo, os salários e privilégios de políticos que não estão ameaçados nessa reforma. Tudo isso não resolveria essa crise na Previdência? Olha, Marcos, eu não sou economista, mas com certeza muitos economistas apontam isso, que poderia ter outras formas de nós fazermos uma reforma da Previdência sem sacrificar os pobres. Esses números mesmo apresentados por vocês mostram isso, que a gente pode buscar outros caminhos. E por isso eu acho que é preciso ter um debate nacional. A nota da CNBB diz que é preciso que uma reforma dessa não pode passar a toque de casta, não pode passar sob pressão sobre o Congresso. É preciso que os nossos representantes,
a bancada federal de cada estado, possa dialogar com seus eleitores possam expressar isso, né? E a pergunta que nós fazemos isso: qual a contribuição daqueles que detêm a riqueza do nosso país nessa reforma? E, ao mesmo tempo, digo, se a reforma da Previdência é tão boa, por que algumas camadas da sociedade estão ficando de fora? Como, por exemplo, os políticos. Teríamos que nos perguntar, se é tão boa, deveria ser para todos. Para fechar, Dom Antônio, fala-se muito na questão de que o Brasil precisa voltar a crescer, né? Tem gente que defende que o crescimento necessário seria, por exemplo, distribuição de renda e riqueza, reforma tributária progressiva, onde quem tem mais pague mais imposto, revisão das isenções fiscais, combate à sonegação e redução das taxas de juros, que são extorsivas aqui no nosso Brasil, dando, por exemplo, altos lucros aos bancos. O senhor concorda com esse pensamento? Eu digo que esse pensamento deveria levar a um grande debate nacional. Nós sabemos que na economia nós temos muitas visões, são muitas correntes. Eu acho que precisamos ouvir a contribuição de pessoas sérias, mas acredito que o caminho vai passar por aí. Ninguém pode dizer que nós não precisamos fazer alguma coisa pelo país, diante da crise mundial, né, diante da crise que nós estamos vivendo, mas que os pobres não podem pagar esse preço. E, com certeza, nós temos outras saídas. Se tivermos vontade política, se tivermos sensibilidade diante da dor do povo, se nós não compreendermos o nosso povo apenas como massa de manobra que são usadas em época de eleição, mas se, de fato, aqueles que são eleitos se entenderem como delegados do povo e defenderem aquilo que é o interesse do povo, sobretudo pensando nesse país, que alguns até chamam de uma Belíndia, uma mistura de Bélgica e de Índia. Em que sentido? Tem pessoas que vivem no Brasil como se vivessem na Bélgica ou em países do primeiro mundo. E, ao mesmo tempo, tem pessoas que vivem como se vivessem em das regiões mais pobres da Índia. Então, é um país que tem essa discrepância. Nós precisamos pensar nas políticas sociais. E as políticas sociais, elas vêm justamente para diminuir esse fosso entre a parcela minoritária rica do país e uma parcela significativa do nosso país que vive com muita privação. Dom Antônio, obrigado pela sua participação. Eu queria que o senhor, nesse momento, nessa semana de reflexão, onde o Brasil vai refletir bastante, né, respeitando, claro, a democracia e jamais praticando qualquer tipo de intolerância, o senhor olhasse para as lentes do Sistema Rural de Comunicação e deixasse uma mensagem agora a quem nos escuta e a quem nos assiste em qualquer parte do nosso mundo. Eu gostaria de terminar, Marcos, esse momento, com as palavras do Papa Francisco. Nosso Papa Francisco, ele é muito inspirador e ele tem provocado a igreja a se posicionar, porque isso que estamos vivendo no Brasil não é só questão do Brasil. Isso é vivido a nível mundial. E o Papa Francisco tem nos ajudado. Agora, para nós católicos, o que nos move nessa posição é o espírito mesmo do Evangelho. E o Papa Francisco, domingo passado, no domingo de Pentecostes, ele proferiu uma belíssima homilia. E eu gostaria de terminar citando 2 parágrafos dessa homilia do Papa Francisco. Ele disse: hoje, no mundo, as desarmonias tornaram-se as verdadeiras divisões. Há quem tenha demais e há quem não tenha nada. Há quem procure viver 100 anos e quem não pode vir à luz. Na era dos computadores, permanece a distância mais social e menos sociais. Precisamos do espírito da unidade. Então é momento do povo brasileiro se unir, pensando no povo brasileiro. Então eu digo, precisamos de espírito de unidade que nos regenere como igreja, como povo de Deus e como humanidade inteira. E eu digo, como povo brasileiro. Há sempre a tentação de construir ninhos, reunir-se à volta do próprio grupo, das próprias preferências, o semelhante com o semelhante, alérgicos a qualquer contaminação. Esse é o momento, minha gente, de unirmos força, de pensarmos no Brasil. E ele lembra o Papa Francisco, e do ninho aceita
o passo é curto. Também dentro da igreja. Quantas vezes se define a própria identidade contra alguém ou contra alguma coisa? Pelo contrário, o Espírito Santo junta os distantes, une os afastados, reconduz os dispersos. Funde tonalidades diferentes numa única harmonia. Porque, em primeiro lugar, vê o bem, vê o homem antes de seus erros, as pessoas antes de suas ações. O Espírito molda a igreja, molda o mundo como espaço de filhos e de irmãos. Filhos e irmãos, substantivos que vêm antes de qualquer adjetivo. Então, isso que eu desejo, que nesse momento nós sejamos capazes de pensar na pátria, no nosso povo brasileiro, e nos entendermos como filhos e irmãos. Esse foi o nosso bate-papo na Rural com o nosso bispo Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Quero aqui agradecer ao apoio técnico de Joelma de Souza, de Geraldo Oliveira, e você vai poder conferir aí essa entrevista com o nosso bispo nas nossas redes sociais. Marcos Dantas para o Sistema Rural de Comunicação.